de novo, né? E nós estamos aqui porque nós adoramos o nosso Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. E eu quero eu falei hoje de manhã e continuo com o mesmo sentimento de saudosismo, né? Falei que hoje eu estou assim, eu estou muito saudosista. E de vez em quando vem esses sentimentos no coração da gente. E eu até falei hoje de manhã que, agradecendo a Deus pela vida da Adriene, né, que faz esses arranjos tão maravilhosos, que fez para nós um arranjo aí na quinta-feira, no nosso chá, que nós tivemos aí, da lição do nosso livro. E aí eu cheguei aqui, fiquei olhando para essa árvore tão linda, né? Coisa tão maravilhosa. A esposa ainda fez o cuidado de pôr aquela poltrona ali, irmãos. E eu quero que você não perca a oportunidade de sentar na poltrona e tirar uma foto com a sua família, né? E aí eu lembrei da irmã Dorinha, né? A irmã Dorinha carregando os vasos para cima e para baixo, fazendo as coisas, fazendo a decoração com aquele amor, né? A irmã Zélia, né? Quantos irmãos? A Maria, a Ana Reis, né? O esposo da irmã Geralda, acho que não é Geralda não, gente. O que é aquele grandão que fala glória a Deus? Esqueci o nome dele. Bené, irmão Bené, saudoso pastor Almir. Quantos que já foram? Quantos que já estiveram conosco? Aurinha, 9 meses. Aurinha, né? O irmão do pastor Almir, né? Quantos já foram? E glória a Deus que nós vamos reencontrar com eles. Esse é o nosso conforto, que nós vamos reencontrar com eles na glória. Mas hoje, nós estamos aqui, ainda há no nosso pulmão, ainda há vida. Vamos aproveitar e estreitar os laços com aqueles que estão aqui. Amém? E é tão bom quando a gente chega aqui, a gente vê as pessoas, né? A gente, às vezes, passa a semana toda correndo e a gente chega e vê aquele irmão, né? E é muito bom isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua bondade, que nos fez povo seu e fez igreja do Senhor. E como a pastora Simone orou aqui, um Deus que passeia pela tua igreja. E às vezes a gente não atenta a isso. Mas Jesus passeia pela sua igreja. Sabe? E se você quer pelo menos uma provazinha, vá lá nas cartas, lá em Apocalipse. Se ele não passeasse pela igreja, claro que Jesus é onipresente, onisciente, mas ele fala, eu conheço as suas obras. Jesus conhece todas as coisas, meus irmãos. Ele é maravilhoso. Então, vamos aproveitar muito quem nós temos do nosso lado, né? Glória a Deus, vamos aproveitar muito mesmo, né? E às vezes a gente perde tempo com umas bobeiras, né, irmãos? Meu Deus! Hoje de manhã, eu falei com os irmãos, assim, irmãos, eu vou sair daqui, vou comer uma costela, sabe? Uma costela, eu vou comer um almeirão picado. Eu estava doida para comer uma costela de boi, sabe? Aquela costela que você faz na panela de pressão, com bastante tempero. Aí, quando eu cheguei lá em casa, 11h48, o Paulo estava começando a colocar a costela na panela. Eu falei, não, misericórdia, eu estou morta de fome. Né? E quase faltou isso aqui para o diabo ser vencedor e eu brigar com ele, porque eu estava com fome. Eu falei, não, de jeito nenhum. Vou aproveitar, porque eu tenho um marido cozinheiro, glória a Deus! Que eu falo que eu quero comer uma coisa, ele vai no açougue comprar para mim. Não é bênção? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes uma coisinha desse tamanhozinho, atrás do almoço, vira uma briga. Não é isso, irmãos? Então, hoje, mais uma vez, nós estamos aí, a pastora Simone também já se adiantou, falando que nós estamos nessa série de renovação da missão. Irmãos, me perdoem, mas eu estou numa gripe
abençoada. Está vendo? No bazar. Então, o que acontece? Nós estamos... vamos aí, mais uma vez, e eu falei de manhã e repito. Essa série de mensagens tem edificado muito a minha vida. Eu não sei quanto a você, mas como tem edificado a minha vida. Porque cada ministração me traz um abrir dos meus olhos para que eu seja uma cristã melhor, para que eu exerça o meu ministério de uma maneira melhor, para que eu viva mais na palavra de Deus. É claro que eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, né? Nem vou usar desculpa para isso, mas eu não sou perfeita, mas quando eu vejo a palavra de Deus sendo pregada, Deus, como é bom, como é maravilhoso, como é poderosa a palavra de Deus. E hoje não será diferente. Amém? Amém, irmãos? Vocês descansaram o dia todo hoje? Não? Mas vocês ficaram em casa, não ficaram? Vocês ficaram com a família. Tiveram as alegrias, glória a Deus, né? Tiveram algumas tristezinhas, glória a Deus. E aí vocês tomaram aquele banhozinho, passaram o cremezinho e vieram para adorar e glorificar o Senhor, amém? Então nós vamos agora abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. E nós vamos estudar mais um pouquinho da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Ara, aí já até colocou. Eu só tenho a NVT, eu vou comprar uma essa semana. Você comprou? Você pôs a NVT? Deus é bom demais, glória a Deus. Irmãos, é porque eu gosto muito da NVT, porque eu acho que a NVT é uma tradução que ela é bem clara. Amém? Então, já que ninguém aqui está esmorecendo de fome, todos nós, porque o Senhor tem suprido os nossos celeiros, amém, irmãos? Pode ser com anguzinho, que é uma das comidas que eu mais gosto, né? Um feijãozinho, às vezes comer um franguinho, não sei, mas ninguém aqui está esmorecendo de fome. Todo mundo aqui é crente que vai morar no céu, amém? Ô, gente, quando eu penso nisso, que eu vou ficar com... Gente, novos céus e nova terra, tudo perfeito, sabe? Que eu não vou ligar a televisão, não vou ver nada. Até acho que no novo céu vai eliminar a televisão, tem que eliminar, porque está muito ruim as más notícias. Não vai ter também não, glória a Deus, amém? Então você vai ler comigo aqui essa passagem, Efésios 6, a partir do versículo 10, nós vamos ler até o 20, todos juntos, amém, irmãos? Mas com voz de trovão, glória a Deus. Voz que comunica ao inferno que aqui existe filhos e filhas de Deus, filhos amados do Altíssimo, amém? Vamos lá, versículo 10, pode começar?
Glória a Deus. Senhor, essa é a tua palavra. Nós lemos, ó Pai, como igreja do Senhor. Lemos porque cremos, ó Deus, e cremos, ó Pai. Por isso, Pai, estamos, ó Deus, com o nosso coração disposto, ó Deus, a aprender mais do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu peço agora ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, me abençoe, Pai. Para que eu possa, ó Deus, passar, ó Deus, aquilo, Pai, corretamente que o apóstolo ensinou, ó Deus, e deixou para que nós possamos, ó Deus, meditar. Abençoe, Senhor, os ouvidos, as mentes, os corações. Que haja neste lugar reverência quanto à tua santa palavra, Pai. Pai amado, no nome de Jesus, que toda e qualquer distração, Pai, seja banida do nosso meio, Pai. Para que fique somente, ó Deus, o Espírito Santo a falar, ó Deus, e transformar vidas aqui. Deus, nós precisamos, ó Deus, Pai, muito, muito, muito do Senhor, ó Pai. Conforme, ó Deus, nós temos visto, ó Pai, quanto mais ao tempo que se aproxima, Deus, nós precisamos, ó Deus, manter firmes, ó Deus, diante do Senhor. Manter firmes, ó Deus, no conhecimento do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, continua nos abençoando, continua trazendo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, esclarecimento para conosco. Em nome de Jesus, olha, vou falar aqui com vocês. E eu tenho provas. O povo da noite está mais animado para ler. Sim ou não, Daniel? O povo da noite leu bonito. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus. Gente, eu fico vendo, e as coisas, quando nós somos do Senhor, a gente precisa de viver uma vida espiritual. A gente precisa de perceber as coisas que acontecem. Às vezes a gente fala com o crente assim, dá um glória a Deus, que não era nem preciso a gente falar para um crente para dar um glória a Deus, tinha que ser espontâneo, né? Mas é tão espontâneo gritar galo, né? É tão espontâneo gritar cruzeiro. É tão espontâneo, né? Até gritar com aquele que nos fecha no trânsito. Mas hoje, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, os lábios foram abertos aqui para declarar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Eu fico feliz. Às vezes, hoje de manhã eu saí, uma pessoa virou e falou assim, você se mexe muito quando você prega, você parece que você está assim. Eu falei, estou assim mesmo. Sabe por quê? Porque meu coração está tão feliz, porque não existe nada melhor do que ministrar a palavra de Deus. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Então, hoje nós vamos falar desse texto aí. E nós vamos falar de guerra espiritual. Guerra espiritual. Aí, vou falar com você, olhando bem para a igreja aqui. Nós vamos falar de guerra espiritual. Amém, irmãos? E essa carta, né, a carta de Paulo aos Efésios, quando a gente vai ver o contexto, a gente pode descrever essa carta como um manual de treinamento cristão para uma batalha em que todos os crentes estão inseridos. Eu estou numa batalha? Sim. Espera aí, você está me colocando numa batalha? Estou. Porque a partir do momento que você declara Jesus como seu Salvador, você está nessa batalha. A vida do cristão, a vida do crente, a vida do evangélico, a vida daquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ela é vivida no campo de batalha. Nós estamos, meus irmãos, em território inimigo. Porque nós muitas vezes falamos e declaramos como clichê que a nossa pátria não é aqui. Aí a gente cita a Bíblia, mas como clichê. Né? Como clichê. Nós estamos aqui, mas nós somos peregrinos, e nós sabemos disso, mas muitas vezes nós não percebemos que aqui é território inimigo. Aqui é um território inimigo. E, portanto, nós precisamos perceber que os inimigos que nós iremos encontrar são sobre-humanos. E nós precisamos de resistir a esses inimigos, e a única maneira de resistência contra eles é sobrenatural, é no espiritual. Está entendendo até agora, irmãos?
Porque nós vivemos num mundo, entre aspas, natural, mas nós pertencemos a um reino espiritual. Nós temos espírito, nós temos corpo. Para quem acredita em corpo, alma e espírito, nós temos esses três elementos. Mas nós pertencemos a um reino espiritual, bem como ao reino natural. E há muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, há muitas pessoas que, por terem entendido mal, terem sido instruídas de maneira errada, ficaram críticos em relação a essa expressão, guerra espiritual. Né? Principalmente, às vezes você pode virar para mim e falar assim, não, pastora, mas você vem falar isso comigo. Falar dentro de uma igreja reformada, que nós somos reformados, amém? Nós somos reformados. E você vai falar dentro da igreja, Batista Irmão. E nós não acreditamos nessas coisas. Nós somos uma igreja reformada, amém. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que, baseado nesse texto e em outros textos, esta batalha existe. Ela é clara na Bíblia, ela é clara nesse texto. Mas não é uma batalha como alguns a descrevem, como alguns conheceram, né, que fez com que muitos crentes, por terem uma péssima instrução, uma péssima teologia, um péssimo ensino, aí eles ficaram arrogantes. Porque a guerra espiritual, quando ela não é entendida e exercida, a resposta a essa guerra é errada, e a pessoa fica arrogante. E ela começa até a ponto de desafiar Deus para reivindicar os seus direitos. Eu não sei se você já viu isso, né? Em algumas denominações, pessoas que não entendem a soberania, a autoridade, o poder de Deus, virar e falar assim, olha, se Deus não me deu, rasga essa Bíblia. Ou o Senhor me dá, ou o Senhor me tira daqui. As pessoas sendo arrogantes, pessoas que aprenderam a determinar vitória. Eu determino a minha vitória, eu determino isso e aquilo, como se a palavra de Deus, e muito simples para todo mundo que conhece, do pequeno ao maior, que conhece o Pai Nosso, e o Pai Nosso ele vai dizer, seja feita, vamos mais alto, seja feito. Então você determina alguma coisa para Deus? Então, as pessoas que fazem confissões positivas, e pasmem, considerar Deus obrigado a satisfazê-los. Cultos em que os crentes eram levados a crer que possuíam autoridade sobre Deus. Eu determino. Teologia barata, errada, e isso não é guerra espiritual. Isso não é guerra espiritual. E essas pessoas, meus irmãos, quando elas se deparam, e essas pessoas já fizeram tudo isso, mas elas se deparam com uma pequena manifestação demoníaca, elas ficam paralisadas. Sabe por quê? Porque os penduricários da fé, daquilo que elas aprenderam, elas revestiram de poder, então elas têm medo daquilo que é demoníaco. Meus irmãos, pense na pressão que os crentes em todas as épocas sofreram quando procuraram se dedicar à verdade. Pensa nisso. Aqueles que defendiam a palavra de Deus. Nós sabemos, quem estudou um pouquinho da história da igreja, e agora nós temos visto aí cristãos sendo mortos por causa da verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a sociedade, o mundo, ele nunca vai viver, ele nunca vai estar em harmonia com as Escrituras. Nunca. Vai ser sempre o mundo contra Deus. Então, eu quero dizer para você nessa noite, já preparando, que amanhã é segunda-feira, né? E às vezes você vai já estar bem animado. Eu quero dizer para você que nós não vamos ter
uma vida tranquila? Glória a Deus. Pode dar glória a Deus, porque isso é verdade. Nós não vamos ter uma vida tranquila. Nós nunca tivemos uma vida tranquila, nós nunca vamos ter uma vida tranquila. Jesus falou isso, não sou eu que estou falando, não. Jesus falou assim lá, coloca para mim João 15, 20. Aqui, se perseguiram a mim, não vão perseguir você? Pensa nisso. Olha lá. Vamos ler? Vamos lá? Vai. Repete de novo depois dos 2 pontos. Gente, o que é que nós somos? Servos. Nós somos servos. Então, se perseguiram a Cristo, você acha que não vão nos perseguir? E tudo acontece para ir contra a santidade da nossa vida. Eu não sei se você já notou, isso aí é uma prova muito grande de uma guerra. Você vira e fala assim, não. Senhor, você faz aquela oração de coração contrito, fala, Senhor, eu preciso melhorar a minha vida. Eu preciso de ter uma vida mais santa. Eu preciso ter uma vida mais compromissada, Senhor. Aí que a guerra fica mais forte ainda. Parece que tem mais bola no canhão, sabe? E aí o que acontece? É imoralidade, é falsa pregação, é busca por satisfação a qualquer preço. Tudo vai cooperar para criar uma cultura em que o pecado vai minar a sua vida espiritual. Você quer ver uma coisa? Quando você se dispõe a estudar um livro da Bíblia profundamente, a não ser que aqueles são muito santos, mas quando você pega aquilo, não, eu vou estudar aquilo profundamente. Parece assim que tudo coopera para que você não tenha tempo, para que você, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo que... Aquela pessoa que nunca te liga, ela vai te ligar na hora que você abrir a Bíblia e pegar o caderno. Por quê? Porque tudo vai cooperar para minar a sua vida espiritual, meus irmãos. Tudo. E sabe o que acontece? Essa mudança, tudo isso aí que está acontecendo no mundo aí, vai acontecer o seguinte, ela muda os relacionamentos. E aí muda tanto do modo secular, quanto na igreja. Eu não sei se você já percebeu isso, falei hoje de manhã e falo de novo, conversando com o pastor Robson falando comigo ali, a gente comentando sobre uns assuntos, ele falou assim, pastora, não tem outro jeito, a igreja está perdendo a sua identidade. A igreja está perdendo... Por que a igreja está perdendo a sua identidade? Olha os casamentos hoje. Olha, eu não sei, não conheço nenhum casamento de jovem aqui, então, por favor, não pense que eu estou falando de vocês. Mas olha os casamentos de hoje. Os homens gostam tanto de Netflix que esquece de dar um beijo na mulher. Olha os relacionamentos hoje, são tantas as atrações que estão separando. E aí, o que acontece? Esfriamento espiritual. Sabe? Aí afasta de Deus. Não fui à igreja hoje porque, nossa, hoje é a final do Flamengo lá. É Flamengo que jogou ontem? Foi ontem, né? Eu não posso não, porque hoje tem Flamengo. Ele vai ganhar 60 milhões se ele ganhar, e eu estou lá. Ele está com o dinheiro dele, né? Mas olha o esfriamento afastando-nos de Deus. O esfriamento na igreja está afastando as pessoas. E aí eu pergunto, como é que a gente vai deter esses impulsos que guerreiam tão fortemente contra nós? Por que guerreia contra a gente, sem impulso que guerreia contra nós? Porque a nossa carne não quer se prostrar. A nossa carne não quer se prostrar. Como nós vamos vencer essas batalhas? Ou melhor, como é que a gente vai entender a batalha em que nós estamos inseridos? Como? Inseridos, na verdade. Como? A resposta está nessa passagem. Paulo demonstra como é essa guerra. E ele vai falar, põe aqui, uma palavra final. Porque o apóstolo Paulo, como eu disse de manhã, e vou falar de novo, ele costura o negócio. Ele vai falando, e eu amo os portanto de Paulo. Olha, agora, portanto,
Ele já havia tratado, instruído lá no capítulo 1 e 2, ele já tinha falado de algumas questões, como, por exemplo, a compreensão da fonte divina do nosso relacionamento com Deus. Ele demonstrou lá no capítulo 1 e 2 como que o Senhor nos ama eternamente, como o Senhor nos tornou dele. Você é dele, irmão? Amém? Como o Senhor nos tornou dele. E no capítulo 3 e 4, ele fala da necessidade da união uns com os outros na igreja, cujos diversos dons contribuem para a maturidade. Irmão, você quer ver uma coisa que o diabo tem trabalhado na falta de comunhão na igreja. Quando a gente fala, a igreja precisa de unidade, a igreja precisa de estar em comunhão, né? E o diabo tem trabalhado contra. Por quê? Porque se uma pessoa passa perto de você e não te cumprimenta, você já fica dodói. Porque o mundo, na sua vida, o mundo hoje, ele cria mimizentos. Mimizentos. E Paulo falou sobre isso. Você lê o capítulo 3 e 4, e talvez se você está mimizento, é bom você ler também. É bom eu ler também. E aí ele vai falar dos relacionamentos com a nossa família. Ele vai falar nos relacionamentos com patrões, com empregados, e ele vai falar que isso reflete a graça de Cristo. Meus irmãos, embora a redenção de Cristo que Cristo adquiriu para o seu povo seja livre, há uma guerra. Há uma guerra entre nós. E Paulo exorta para sermos o quê? Fortalecidos no Senhor. Pode pôr. Fortalecidos no Senhor. Aí eu quero dizer para você, Paulo falou para você ser fortalecido do Senhor? Não. Ele falou para que você seja fortalecido no Senhor. Ele não falou para você ser fortalecido pelo Senhor. Ele falou para você ser fortalecido no Senhor. Ou seja, mantenha um vivo relacionamento, uma comunhão com o Senhor. Os irmãos, a força desse relacionamento, ela vem de Cristo. Se nós estamos nele, nós temos acesso ao seu poder. Amém, irmãos? E é tão maravilhoso, porque eu sei que se eu cair, Ele está comigo. Se eu fraquejar, eu vou fraquejar nos braços do Senhor, porque eu sou fortalecida pelo poder dEle. Amém, irmão? Sede fortalecidos no Senhor, porque Paulo, como eu já disse, ele fecha tudo. Ele falou assim, olha, sede fortalecido no Senhor. Era só falar isso, mas ele fala, e na força do seu poder. Por quê? Porque essa força vem de Deus. Sabe quem que é essa força? Ela é a nova vida que nos regenerou, a ponto de Ele ser a nossa força. Agora você entende quando você fala que o Senhor é a nossa força? Entendeu? É isso. Ele nos regenerou a ponto de Ele ser a nossa força, meu irmão. Amém? E Paulo, no primeiro capítulo, ele fala algo maravilhoso, tremendo. Ele fala assim, olha, eu desejo, olha o que Paulo está falando, que os santos conheçam a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem. Irmãos, você está entendendo o que Paulo está falando aqui? Ele completou dizendo que Deus o exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, o fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. E mais adiante, Paulo completa, e ele disse que esse poder também nos deu vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. Oh, meus irmãos, não tem presente maior que esse, não. E ele deixa claro que a força do poder na qual Paulo nos exorta a sermos fortalecidos é o poder da ressurreição, o poder que dá vida aos mortos e que nos faz participantes do reino de Cristo.
Meus irmãos, isso é uma verdade tão relevante. Meus irmãos, os que estão em união com Cristo estão espiritualmente assentados com Ele nas regiões celestiais, exercendo com Ele os domínios sobre os principados e potestades de Satanás. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Onde que você está? Você percebe aonde que Deus te colocou através de Cristo? Você percebeu isso? Graças à força do poder de Deus, nós que estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas transgressões, Deus mudou o seu status, meu irmão. Você não é morto mais não, você está vivo. Mudou, glória a Deus por isso. Em outros tempos nós andávamos segundo o curso desse mundo, nós estávamos sob o domínio do governante desse reino das trevas. Mas agora, em virtude do que Cristo fez, nós reinamos com Ele. Oh, bênção maravilhosa! Antes nós éramos objetos da ira, mas agora nós somos sua herança gloriosa. Olha, irmãos, mudou o status, glória a Deus. Sabe, olha de onde que o Senhor nos tirou. Eu amo esse texto quando fala que Ele tirou-me do lamaçal, do charco de lodo. Ele me tirou dali, porque é aí que o mundo está. É aí que o mundo está. Você pode ver a mulher mais bonita, o homem mais bonito, o homem mais rico. Sabe? Igual eu estava vendo, acho que semana passada, o Elon Musk, ele pode gastar $1 milhão todo dia por 130 anos, que ele não vai ficar pobre. Quer nem saber, ele está no lamaçal do pecado. Ele tá no charco de lodo, ele está morto. Mas nós estamos vivos e vamos reinar com Cristo, aleluia. Entendeu? Enquanto a velha natureza era incapaz ao resistir às ciladas do diabo e ficava nos tentando a nossa carne, agora a nossa nova natureza opera no poder do Senhor ressurreto, aleluia. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, aí sim você pode citar, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É maravilhoso quando você cita a palavra entendendo o contexto da palavra. E Paulo, ele descreve o nosso adversário. Meus irmãos, qual que é o nome do nosso adversário? Vocês não conhecem, não? Só a Leda e a Maria da Luz que conhecem. Qual que é o nome do nosso adversário? Satanás, irmãos. É Satanás. Ele é o nosso adversário. Parece que a igreja fica com medo de falar Satanás. Capeta, capiroto, demônio. É Satanás. Ele é o meu adversário e ele é o seu adversário, meu irmão. A pior coisa que tem é quando a pessoa não conhece o seu adversário. E Paulo cita. E Paulo fala, ele está em guerra contra vocês. E aí vocês precisam de armas. E o chamado é para usar a armadura de Deus. Porque nós vamos lutar, não é contra pessoas. Nós vamos lutar contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Amém? O que é mundo tenebroso? O mundo não é bom. Sabe o que é mundo tenebroso? É o mundo que é dominado pelo pecado e pelo mal. E é contra eles que nós vamos lutar. Essas forças tenebrosas, esses dominadores desse mundo tenebroso. E Satanás opera por meio de forças tenebrosas presentes diante dos nossos olhos. Porque, é claro, quem tem os olhos abertos pelo Espírito, quem tem vida em Cristo, consegue ver que nós estamos rodeados de líderes perversos. Nós estamos rodeados de pessoas ambiciosas a ponto de não se importar com quem está morrendo de fome. Nós estamos rodeados de pessoas que não querem nem saber se as pessoas estão em uma pobreza extrema. Nós estamos rodeados pela injustiça, pela imoralidade. Nós estamos rodeados pela perseguição religiosa. Meu irmão, isso não é coisa de rir, não. Isso é coisa de chorar. Se você não percebeu até hoje. O mundo
Ele está dominado pelo pecado e pelo mal. E às vezes você fala assim, está tudo bem. Comprei um sofá esse ano para o meu Natal. Está tudo bem, estou pensando em comprar um carro, estou pensando em mudar e comprar uma moto. Está tudo bem. Esse ano eu não gastei dinheiro com remédio, glória a Deus. Está tudo bem, aparentemente, porque o mundo está dominado pelo pecado e pelo mal. E nós precisamos de entender que nós estamos em guerra. Não, mas você me trouxe aqui domingo para falar isso. Não, quem está falando isso é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, para que nós entendamos. Por isso, a necessidade da armadura completa. Paulo fala, vocês precisam da armadura para resistir no dia mal. E tendo feito tudo isso, permaneçam firmes. Eu quero dizer uma coisa. Tem muito dia mal. Tem muito dia mal. Muito, muito. Irmãos, resistir. Porque Paulo está falando aqui para que você resista. Resistir é o oposto de ceder. Resistir é se defender. Nós nem somos instruídos a avançar, mas a ficar firme. Paulo está falando, permaneçam inabaláveis. E por que Paulo fala isso? Porque nós precisamos, aqueles que creem, aqueles que sabem, estão no poder, revestidos no poder, sabem que guerreiam num território já conquistado por Cristo. Porque Cristo já está guerreando também. E aí ele fala, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Meus irmãos, cingindo os vossos lombos com a verdade. Quem é Satanás? Um mentiroso. Aquele que engana. Aquele que quer falar para você que santidade não é santidade. Aquele que quer dizer para você que pecado não é pecado. Aquele dono do território do nada a ver. Aquele que pode falar para você que você pode todas as coisas. Satanás, ele é mentiroso, ele é enganador. Esse é desde sempre, ele é mentiroso. Por isso que nós precisamos da verdade. Ou seja, à medida que a verdade está dentro de nós, à medida que nós entendemos que nós precisamos da verdade, nós vamos viver e nos mover por ela. E qual é a verdade que eu estou falando aqui, meus irmãos? É a verdade que liberta. É a verdade de Cristo. É a verdade que o Senhor nos demonstrou. Porque foi isso que ele falou, que ele é o caminho, que ele é o quê? A verdade. Então, a mente cingida, ela é disciplinada. Os lombos é uma analogia à força. Porque assim é a mente. Meus irmãos, Satanás, como mentiroso que ele é, só pode ser combatido com a verdade. Nós vemos hoje, e a gente vê assim, as pessoas, a gente sabe que essas pessoas estão totalmente dominadas por Satanás, e eles mentem com a cara mais linda do mundo. Eles acreditam, chegam até a acreditar, porque uma das coisas que Satanás faz é acreditar que a mentira é verdade. Cuidado, meus irmãos. E Paulo fala da couraça da justiça. E há uma relação muito estreita entre a mente cingida com a verdade e o coração protegido com a couraça da justiça. Meus irmãos, nós precisamos de uma proteção contra o nosso coração. O que a Bíblia fala do coração? O coração é o quê? Ele é o quê, irmãos? Irmãos, a gente vê como o coração é enganoso. Eu fico às vezes, observando as coisas. Eu não sei se você já notou, principalmente no meio artístico. Começa um relacionamento hoje, ele é a pessoa que eu mais queria na vida. Ele é meu amor, ele é o homem da minha vida, ele é a mulher da minha vida. Nossa, agora eu estou feliz. Na outra semana termina o relacionamento, eu descobri agora que realmente existe uma outra pessoa que me faz feliz. Espera aí, que coisa é essa? Que negócio é esse? Não é assim não, meus irmãos.
Não é isso não, nós precisamos de entender que o coração é enganoso. Por isso ele tem que passar pelo crivo do Espírito. Por isso que nossa vida tem que ser norteada pela verdade. Nós temos, as nossas decisões têm que colocar. Às vezes eu fico vendo, a pessoa fala assim, eu vou marcar meu casamento. Você já orou? Não, mas eu já sei. Como é que é? Como é que é? E aí dá com os burros na água. Meus irmãos, é preciso dizer uma coisa aqui. E eu quero que você entenda bem isso. Quem supre a verdade, a justiça e a fé é Deus. Você não consegue. Você não consegue ter fé sozinho. A palavra de Deus fala que a fé vem de Deus. A verdade é de Deus. Quem é justo é Deus. Então, quem supre todas as coisas em nós é Deus. É Deus. Deus sempre nos supre com o poder que nos capacita para resistir aos ataques de Satanás. Meus irmãos, nós não somos páreo para Satanás, não. Mas o nosso Deus é. Tem uma sentença sobre Satanás. Esmagar a cabeça. E quem faz isso? Só Deus. Sabe, apóstolo Paulo, quando ele olha ali, ele faz essa analogia porque ele quer mostrar para a gente que a proteção de Deus é tão real quanto aquele soldado que estava guardando ele na prisão. Paulo olha ali aquele soldado com aquela armadura, né, guardando o seu corpo ali, a sua cabeça. Paulo olha aí, aquilo ali e faz essa mensagem e mostra para a gente. Ele faz uma alusão lá a Isaías 52, 7. E Paulo, ele pensa no calçado romano, ele olha o calçado romano, e ele olha aquilo para falar o que ele falou com a gente aqui. Calçai as sandálias. Porque as sandálias do soldado romano, ela tinha taxa embaixo, para ficar firme. Então, a paz que vem da palavra, do conhecimento da palavra, não sei se você já viveu isso. Aquele momento que está tudo esquisito com você, que você está atribulado, abatido, você está chocado, você entra para o seu quarto, ou você senta na sua sala, ou você desliga seu carro e ora, faz uma oração. Eu não sei se você já viu isso, como que Deus é tão maravilhoso que Ele enche seu coração de paz. A paz que o mundo não conhece. Glória a Deus. Então, essa paz do Evangelho, ela é resultado de um caminhar em sujeição aos termos do próprio Evangelho. Você só pode ter paz se você se sujeita à palavra. Então, essa parte da armadura da palavra, ela deve fortalecer o crente frente às tentações. Meus irmãos, somente a armadura. E aí eu quero dizer para você, o que nós vamos dizer sobre o escudo da fé que Paulo fala? Aqui, a fé comparada, olha para você ver, a um escudo. Por quê? Porque esse escudo cobre o corpo por inteiro. Glória a Deus. Ele se destina à defesa do homem por inteiro. O soldado com o escudo, quando vem a guerra, ele levanta o escudo para se proteger. É assim que nós devemos viver. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Paulo ele fala que os ataques de Satanás ele usa dardos inflamados. Sabe aquela tocha que eles mandavam? É assim. Sabe por quê? Porque Satanás ele tem fúria contra aquele que é servo de Deus. Não fica pensando aí que Satanás perdeu o ódio. Satanás te odeia mais hoje do que ele te odiava ontem. Você sabia disso? Ontem, Satanás te odiava, mas hoje, principalmente quando você decidiu vir congregar, ele te odeia mais ainda. E vai te odiar mais ainda quando você se deitar e prestar uma oração ao Todo-Poderoso. Ele vai te odiar. Ele nos odeia. E Paulo não para. Ele fala assim, tomai também o capacete da salvação. Meus irmãos, nós devemos exercitar a esperança sobre aquilo que nos aguarda. Você pensa,
Nós temos que pensar naquilo que nos aguarda. O que é que nos aguarda? Uma vida gloriosa em Cristo. Nós temos a eternidade, irmãos. Nós vamos fechar os nossos olhos e abrir diante do Todo-Poderoso. Ah, irmãos, misericórdia. A nossa confiança é na fidelidade de Deus. Você confia na fidelidade de Deus? Mas não é na fidelidade para pagar seu boleto amanhã, não. Eu quero dizer da fidelidade que aquele que começou a boa obra vai ser fiel para cumprir, para terminar. Que às vezes a gente quer colocar a nossa confiança nessas coisas pequenininhas. Porque isso aí para Deus tudo é pequenininho. Mas ele começou a boa obra na minha vida, ele vai completar. Tá? Teodoro nem nasceu, o Senhor já começou a boa obra na vida dele. E vai completar. Está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo isso? E aí Paulo vai falar de outra coisa, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Paulo não poderia deixar de falar da palavra de Deus, por quê? Porque Deus é o autor, o intérprete e o aplicador da palavra. Ele que faz todas as coisas. Ele é o único que pode conceder à palavra o poder sobre nós. Meus irmãos, não descuide de buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E o manual para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor está aqui. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Conhecer a palavra meia boca é melhor não conhecer. Você sabia disso? Pior coisa que tem é crente que cita versículo e não sabe. Tá? Então, prossiga em conhecer, presta atenção. Anota. Glória a Deus. E a última peça da armadura, Paulo vai falar assim: orem sempre, em todo o tempo, com toda oração e súplica, vocês vão jantar, mas vocês vão falar agora para mim. Vocês vão orar no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, vamos lá. Vamos prestar atenção nisso aqui. Permaneçam em oração, com súplica. E olha aqui que Paulo, porque quando a gente faz uma súplica, geralmente a gente está suplicando por algo nosso mesmo. Mas Paulo está falando assim: orem também por todos os santos. Lembre-se daquele que precisa de uma oração. Meus irmãos, orar no Espírito é uma oração. Se você quer ver se a sua oração está realmente sendo orada no Espírito, é você prestar atenção na sua oração e ver se ela está em conformidade com a vontade e o propósito de Deus. A oração no Espírito, ela desperta em nós um desejo de um zelo maior por Deus. Sabe? Quando você começa a orar mesmo realmente, e o Senhor toma essa oração, você vê que você tem prazer em continuar a falar com Deus. Ezequiel, ele expressa de uma maneira maravilhosa, ele fala: aqueles em quem o Espírito opera, cuidam em fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, tudo aqui que foi falado não tem nada místico. Não tem nada místico nessa guerra espiritual, tem poder de Deus. Paulo detalha o puro poder de Deus. E ele quer que ele quer que esse poder opere em nós para enfrentarmos as guerras. Irmão, meu Deus do céu, eu tenho visto, irmãos, misericórdia. O crente, o nascido de novo, que realmente tem certeza que é nova criatura, que as coisas velhas ficaram para trás, ele não pode viver desanimado, meu irmão. Ah, mas você não sabe do meu problema, você sabe do meu? Você sabe dos problemas que eu passo? Não é porque eu sou uma super crente, não, é porque eu entendi. É somente Deus, e eu quero repetir de novo, que provê a verdade, a justiça, a fé, a salvação e o Espírito. Creia nisso, irmãos. Se nós estamos firmes, é porque Deus proveu a armadura. Se nós podemos resistir nessa guerra, é porque Deus te capacita e me capacita. Sozinho você não consegue. Nós não somos nada. Porque, na verdade, nós somos, sim,
objetos de ódio de Satanás, que vai fazer com que a gente desista, que vai fazer falar assim, não, quanto tempo eu sou crente e minha vida não muda. Não muda, o seu status foi mudado. Antes você era objeto de ira, e agora você está nas regiões celestiais em Cristo. Para de olhar para o natural e olha para o espiritual. Olha para o que Deus fez através de Cristo naquela cruz, pela minha vida e pela sua vida. Oh, Senhor, meu Deus. Sabe, Satanás nos odeia, mas graças a Deus, que através de Cristo nos guia em triunfo, aleluia. E usa nossas vidas para espalhar o conhecimento do seu amor. Deus te conduz em triunfo. Através de Cristo. Glória a Deus por isso, irmãos. Que coisa maravilhosa, que verdade. Por isso, para. Vai ter dias de choro, vai ter dias de alegria, vai ter dias de riso, vai ter dia de fartura, vai ter dia de escassez, vai ter dia que você não olha no espelho, que você está achando que você está horrorosa, tem dia que você vai achar que você é linda, mas em todos esses dias o Senhor está presente na nossa vida, glória a Deus. Ah, que maravilha. Oh, meus irmãos, que glória, viu? Nós estamos fortalecidos no poder do Senhor. E crentes, cientes desse poder, nós convictos desse poder, dependentes desse poder, é que nós podemos permanecer firmes, meus irmãos. É a única coisa que nos mantém firme. Você entende? Glória a Deus. Meus irmãos, não despreze o ensino do Senhor indo atrás de fábulas. Quantas pessoas estão indo atrás de fábulas, meus irmãos? Misericórdia, meu irmão. Irmãos, você entendeu a armadura? Você entendeu que essa armadura nos é dada? Nos é dada. O Senhor já providenciou essa armadura para você. O nosso Deus é real. Por isso não anda atrás de fábula, não, irmão. Deixa eu falar uma coisa com você. Travesseirinho de Jacó não resolve. Vale do Sal não resolve. Está entendendo? Não resolve, essas coisas são penduricalhos de fé. O que resolve na nossa vida é nós entendermos que nós temos que viver pelo poder do Espírito de Deus. Sermos fortalecidos nele. Que nós já temos a armadura. Glória a Deus. Sabe o que eu acho? Me veio aqui agora, não sei. Mas eu não posso deixar de falar. Sabe o que eu acho interessante? Presta atenção. Quem aqui entende que você é um soldado de Cristo? Você é um soldado de Cristo? O Senhor te trouxe para o exército dele. Se Ele te trouxe para o exército dele, Ele vai te armar. Amém? Ele vai te capacitar. Amém? Agora, olha que coisa engraçada que me veio no coração aqui agora. Você já notou que quando há uma guerra, e aquele soldado que luta bravamente, ele tem condecoração? Nós já recebemos a nossa antes da guerra terminar. Você já parou para pensar nisso, irmão? Nós já recebemos a nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Oh, meu irmão, glória a Deus por isso, irmão. Eu não sei como é que você consegue ficar com a boca fechada e não entender isso. Você já foi condecorada, Cida. E ficar nesse mimimi, falar assim, não, eu sou coitadinha de mim, eu sou pobrezinha, misericórdia. Isso aí é igual minha cunhada fala, pobre é Satanás. Nós não. O Senhor é rico em misericórdia. E nós temos essa misericórdia na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Sabe, irmão? Então, deixa eu falar uma coisa para você. A guerra vai continuar, bem. Vira para o seu irmão e fala, a guerra vai continuar. Mas fala alto. Mas não desanima, não. Não desanima, não. Mas nós temos a armadura, e essa armadura veio do trono. Irmãos, é uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja pentecostal também. Nós somos pentecostais. Reformados e pentecostais. Nós não somos neo, mas nós somos também. Mas eu vou usar uma expressão aqui do neo, porque tem algumas coisas que a gente pode aproveitar. Quando eu falo para você
que essa armadura ela veio do trono, como diz os neopentecostais, isso é forte, glória a Deus. Que presente de Deus, aleluia! Ai, mas eu sou feliz mesmo, pode achar que eu sou boba, essa mulher está ficando velha e boba, eu não estou não. Sabe por quê? Porque eu vejo, Senhor, alegria no meu coração, de ter sido chamada, de ter sido amada, de perceber o Senhor na minha vida em todos os momentos, de ver que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Glória a Deus, aleluia! E Paulo também fala sobre orar. Ele fala, gente, ora por mim. Paulo, o embaixador do reino de Cristo, ele estava ali sendo condenado pela mais alta corte. Ele estava preso em correntes. Ele estava ali, numa dificuldade, numa situação terrível. E Paulo fala, orem por mim. Mas ele não fala, ore por mim, gente, para que o pessoal me liberte. Ore por mim para eu poder voltar a comer uma carninha. Ore por mim para eu poder vestir uma roupa limpa. Ore por mim para que essas correntes caiam. Põe para mim, por favor, porque que Paulo ora. Olha lá. Peça a Deus que me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Aleluia! É isso que um homem e uma mulher, quando está em dificuldade, fala. Porque esse homem já estava revestido, esse homem já tinha armadura. Ele não queria, eu não quero que você solte, eu quero que eu tenha oportunidade. Nós sabemos que Paulo nunca fechou a boca. Glória a Deus. Meus irmãos, aquele que conhece, aquele que recebeu, aquele que usa a armadura de Deus, ele segue. Ele permanece firme, como diz Paulo, após ter vencido tudo, permanecei firme. Permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme, porque não pensa você, a nossa luta não é realmente contra a carne e o sangue, mas o Senhor, que nos argimentou, que nos chamou para o seu exército, proveu a armadura. Amém, irmãos? Então, para encerrar, eu não posso aplicar outra coisa senão a palavra de Paulo. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus, vamos colocar de pé. Senhor, nós te louvamos, Deus, nós bendizemos o teu nome, nós dizemos o